a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai explicar pra vocês tudo sobre o Luigi Mangione. Se você tá na internet nessas últimas 2 semanas, você provavelmente foi bombardeado com fotos desse carinha aqui, que mais parece um Jonas Brother do que um terrorista. Mas, pasme, é isso que o governo americano diz que ele é. E ele atualmente está sendo investigado por uma suspeita de assassinato. E agora as denúncias escalonaram, tá? Ele não é só suspeito de assassinato, ou seja, first degree murder. Ele está sendo suspeito de terrorismo. Ontem ele foi extraditado de volta para o estado de Nova York, estado onde o crime aconteceu. E ele é a nova sensação da internet. O novo herói dos Estados Unidos e da internet. Tá, pode ser um pouco do privilégio branco, porque ele é um menino bonito, ele é um menino branco, pode ser tudo isso. Mas a grande verdade é que ele escancarou um dos maiores problemas na maior democracia do mundo livre, que é o sistema de saúde público. Muitos criticam o Brasil, mas o SUS é extremamente celebrado no mundo inteiro. E quando a gente vai olhar a vida de uma pessoa pobre e miserável estadunidense versus a vida de uma pessoa pobre e miserável no Brasil, quando o assunto é a saúde, por incrível que pareça, a gente leva melhor nessa. E os americanos estão cansados, eles estão de saco cheio. Gente, esse vídeo vai ser longo porque a gente reuniu muitos criadores da internet que produziram conteúdos muito bons sobre isso, até porque é um conteúdo investigativo, é um conteúdo jornalístico, a gente é de fofoca. Mas já que ele é o novo príncipe do povo, a gente tem que trazer pra vocês aqui tudo sobre o novo namoradinho da internet, gente. Sim, nós somos os garçonetes da fofoca, não é? O povo pediu e a gente vai entregar aqui de bandeja pra você sair desse vídeo entendendo tudo. O que não nós vamos ser reféns da fofoca, gente. Nós somos aqui reféns da cultura pop. E se você não tava entendendo nada, quem que é Luigi Mangione? De onde ele saiu? Que crime ele cometeu? Por que a galera tá tão puta? Fica até o final, que dessa vez eu acho que é o guia Ultimate Guide. É o guia ultimato. É pra você sair daqui sabendo absolutamente tudo. A galera vai começar a falar disso no Natal. Você vai ser especialista depois que você ver esse vídeo. Ah, o Jonas Brother terrorista? Eu vi as notícias, então eu já sei. Então se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, nos ajude a bater 500k. Falta pouco. Falta tão pouquinho, gente. E ajuda a gente também a alcançar mais metas lá no Instagram. Vai seguir a gente por lá, pra gente ter um contato mais próximo. Se você fica só que você perde muita coisa. Mas bom, gente, vamos explicar pra vocês agora o que aconteceu ao Começar final de do contas, começo, né? Começar do começo. Bom, estávamos vivendo a nossa vida normalmente aqui na nossa casa, você na sua, e de repente fomos todos bombardeados com a notícia de que um grande CEO dos Estados Unidos, de um dos maiores planos de saúde dos Estados Unidos, tinha sido assassinado e que o cara que havia matado ele, o suposto assassino, estava foragido. Ninguém sabia onde ele estava. Todo mundo estava procurando por ele. E o crime teria acontecido, tipo assim, à luz do dia, no meio de Manhattan, em Nova York. Cara que é um CEO dos maiores planos de saúde dos Estados Unidos estava andando na rua sem segurança nenhum. Simplesmente o vídeo do crime foi liberado para todo mundo assistir. E o que tínhamos é ele andando no meio da rua, sem segurança nenhum. Chega o assassino, atira nele e sai andando como se nada tivesse acontecido. Foi a sangue frio, ele não fez mais nada, tinha testemunhas perto, e a única coisa que a gente tinha desse suposto assassino é que ele era um rapaz, aparentemente jovem, com uma estatura X, o que a câmera conseguiu pegar, ele tava com um capuz verde, né, uma jaqueta verde, e não se sabia mais nada desse rapaz. Ficaram procurando por ele durante muitos dias até, assim, e a galera não sabia de nada, não sabia quem era, não sabia qual que era a motivação do crime. A única coisa que eles acharam nas 3 balas que tinham alvejado o CEO eram palavras cravadas em cada uma: defend, deny, depose. São palavras de um livro muito famoso, tá, gente? E é muito louco porque ninguém sabia quem ele era, os dias foram se passando, pessoas foram alertadas desse crime, tava todo mundo conversando sobre isso. A única coisa que a gente sabia sobre esse crime é que o suspeito havia sido visto por Manhattan. Tinha uma foto dele dentro de um táxi, tinha uma foto dele num lugar que muitos achavam que era um Starbucks, mas não era, era o hostel que ele estava ficando, onde ele acabou flertando ali com a pessoa. A moça da recepção do hotel, ao falar com ele, falou: deixa eu ver esse rosto bonito, moço. E ele tira um pouquinho a máscara que estava protegendo seu rosto e a gente consegue ver um glimpse de um sorriso. A gente viu um meio rosto, um perfil. Um perfil. A gente viu, tudo que a gente tinha dele era um perfil. E todo mundo olhou e falou: cara, esse perfil bonito. Perfil bonito. Esse perfil Foi bonito. algo que quebrou a internet. Todo mundo ficou tipo assim: gente, peraí, calma. Esse é o perfil do assassino? Esse é o perfil do assassino. E um mandado surgiu na cabeça desse rapaz. E enquanto as pessoas estavam procurando, incentivos foram dados à população. Quem
achar esse suspeito, estaremos dando aqui 10 mil dólares. Estaremos dando aí a grande fortuna, 10 mil dólares. Se você aí encontrar esse assassino que matou uma pessoa à luz do dia, a sangue frio, um dos maiores CEOs aqui dos Estados Unidos, se você encontrar ele, a gente vai te dar 10 mil dólares. Gente, 10 mil esse dólares cara que não tem, paga tipo nenhuma assim, unha quebrada. Não paga um parto. Ai, gente, nos sinceramente. Estados Unidos, literalmente um parto é muito mais do que 10 mil dólares. Você não consegue nascer. Não, a gente ficou aqui desesperada na nossa casa. Tipo, é sério que eles estão oferecendo 10 mil dólares pra galera capturar, tipo, um cara que matou uma pessoa a sangue frio, assim, no meio da rua de Manhattan? Gente, eu morei muito tempo nos Estados Unidos, eu fui taxpayer, eu tenho Social Security Card, ou seja, é o CPF americano pra trabalhar lá. Eu não tenho visa, mas eu trabalhei com muitas pessoas que, tipo, eram, tipo assim, pé quebrado e tal. A sorte é que em alguns dos primeiros lugares que eu trabalhei, tipo, a empresa cobria, mas nos outros lugares onde as pessoas estavam trabalhando ilegal, gente, eu conheci um amigo meu que quebrou o pé e foi trabalhar de pé quebrado meses. Calcificou errado, deu calo ósseo todo fudido e ele falou, gente, eu não tenho condições. Os Estados Unidos é uma terra muito maravilhosa. É um lugar onde todo mundo tem Nike, onde mendigos que moram na rua tem MacBook, mas ninguém tem dente. Exatamente. Se você ficar doente, não fique doente. Não fique doente! Não fique! Se você estiver doente, mal, se você estiver precisando de alguma coisa, se você tiver alguma condição que você precise de remédios todos os dias, tipo Não precise. diabetes, não precise. É assim, cuide do seu corpo pra que você nunca se adoeça. Se você tiver alguma doença congênita, alguma doença de nascimento, alguma doença que você infelizmente desenvolveu, por favor, ore para não ter câncer. Porque um tratamento de câncer pode te quebrar, endividar para sempre. Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu vivi quando eu viajei para os Estados Unidos, quando eu tava pra lá com a minha família, na Disney. A minha mãe, na hora que a gente ia voltar, ela passou mal. Então a gente teve que ir pro hospital e tal com ela. Quando a gente chegou lá, basicamente ela só falou o que ela tava sentindo. Eles mandaram ela tomar um remédio que ela já tinha. Ela fez um exame ali breve. Isso porque ela tinha seguro, né? Ela tinha seguro, segurado pra viajar. Tinha seguro viagem, então a gente tava coberta. Ela simplesmente fez isso, um examezinho ali leve, tomou um remédio que ela já tinha, e o médico falou pra ela, ó, você tá bem, pode ir pra casa. Deu pra ela um relatório que ela podia pegar ali o avião pra voltar pra casa. Depois de um tempo chegou a conta pra gente, foi quase 2 mil dólares. Ela tomou um remédio que era dela. E o médico só falou pra ela ir embora pra casa. E sabe o que é muito interessante, Isadora? Ele colocou a sua mãe como, tipo assim, de boas para viajar, e isso aconteceu com o meu ex-sogro, e ele morreu no avião. Vocês estão entendendo o que a gente tá falando aqui quando a gente tá falando que o sistema de saúde dos Estados Unidos não é um sistema? Não é um sistema. Não é um sistema. Acho que não pode ser chamado de sistema. Sorte que a gente tava com seguro viagem, porque quando chegou a conta a gente ficou assim... É completamente surreal. Quem entende um pouco, quem tem pessoas que já experienciaram coisas, quem já morou lá, nós temos propriedade pra falar. Olha que nem somos expert, nem tivemos muitos problemas, a gente só conhece, já viveu algumas coisas na pele. Enfim, gente, foi um tempo quente com os primeiros dias da gente tentar entender quem que era essa pessoa e por que que ele tinha matado o CEO. Afinal de contas, quem é esse CEO? O nome desse CEO é Brian Thompson. Ele é CEO da United Healthcare desde 2021 até a data da sua morte, dezembro de 2024. Ele era um homem pai de família, ele tinha 2 filhos e ele era o CEO da United Healthcare, que é um dos maiores planos de saúde dos Estados Unidos, que é o rosto de um dos maiores problemas que o país enfrenta, que a gente tá explicando pra vocês, que é o problema na saúde, tanto pública quanto privada, tá? Afinal de contas, quem são esses CEOs? Atualmente, essa aqui é a lista de CEOs dos maiores planos de saúde estadunidenses e a grande maioria dos planos de saúde não são como os planos de saúde brasileiros, tá, gente? O meu pai já precisou colocar CDI quando ele teve problemas no coração, que era mais de 500 mil reais, e rapidamente foi aprovado, porque quando a gente tem um plano de saúde aqui, não estou dizendo que todos os planos de saúde são perfeitos, mas se você tá segurado naquilo que você precisa, você vai ter acesso a esse tratamento. Nos Estados Unidos, muitas pessoas que moram lá, que inclusive são youtubers privilegiados, falando assim, cara, mas se você pagar 170 dólares, 30 dólares, quem não tem 30 dólares? Mesmo se você paga, mesmo se você tá assegurado, não é certeza de que você vai ter acesso aos tratamentos. A grande verdade é que existe na grande maioria das empresas de seguro de saúde dos Estados Unidos, gente, um IA, um algoritmo específico que aprova ou não os tratamentos que você precisa. Ou seja, mesmo se você paga, mesmo se você supostamente está assegurado, se você cai com uma enfermidade, ou seja, você tá com câncer estágio 3 e você precisa disso, desses exames, dessa químio, o algoritmo que vai decidir se você realmente, você tá aí nos critérios certos para ser assegurado daquele tratamento. É um IA, um robô para garantir lucros para empresas multibilionárias
bilionárias que decide se você deve ou não ter acesso ao seu tratamento. O sistema de saúde pública dos Estados Unidos, o sistema de saúde dos Estados Unidos é um dos mais, não só precários, como difíceis de entender no mundo. A gente trouxe aqui pra vocês, né, tipo assim, no nosso script, nas nossas pesquisas, tudo que tem, assim, no sistema de saúde dos Estados Unidos. Assim. A gente vai explicar pra vocês também como é que funciona algumas coisas, pra vocês poderem entender tudo. A gente falou que era um ultimato, e é um ultimato, vocês vão entender tudo. É um guia ultimato pra vocês. A gente vai explicar pra vocês como que funciona o sistema básico de saúde nos Estados Unidos. Primeiro, a gente tem a base privada dominante, que é a maior parte dos serviços de saúde que é fornecida por empresas privadas. O seguro de saúde, que é o principal meio de acesso ao atendimento, é geralmente oferecido por empregadores ou adquirido individualmente. Ou seja, muitos dos serviços de saúde, como da United Health, não estão dentro do nosso budget, não são escolhas. Às vezes os nossos empregadores que pagam pra gente, porque a gente não consegue arcar com o melhor. Então não é nem escolha nossa estarmos ou não submetidos ao United Health, sabe? Porque às vezes é tudo que nos é ofertado. E a gente tem os programas públicos também. A gente tem o Medicare, que atende pessoas com 65 anos ou mais e algumas com deficiências graves, e é financiado pelo governo. E a gente tem o Medicaid, que oferece cobertura para pessoas de baixa renda, financiado também pelo governo federal e estadual. E a gente tem o CHIP, que é o Children's Health Insurance Program, que é focado nas crianças de famílias de baixa renda, que não se qualificam para o Medicaid. E implementado em 2010, a gente teve o Obamacare, que expandiu o acesso a seguros de saúde por meio de vários subsídios, ampliação do Medicaid em alguns estados e criou marketplaces para aquisição de seguros individuais. Mas ainda assim não resolveu o problema da maioria das pessoas. Só pra vocês terem uma ideia, a gente teve a eleição presidencial agora, Kamala Harris versus Donald Trump, e nenhum deles tinha um plano muito bom traçado pra saúde, porque não era prioridade. Não era prioridade. O sistema de saúde da população que eles estavam que tem ali, mais de 300 milhões de habitantes, que eles estavam tentando ali convencer pra votar neles, não era prioridade pra nenhum dos dois, tá? Pra nenhum dos dois. Nenhum dos dois era o que vocês têm que entender uma coisa, agora a gente vai entrar em quem é Luigi Mangione, é que esse menino se tornou um mártir, um herói. Porque isso é um problema de todos. É um problema partidário. As esferas políticas. Os Estados Unidos, que passou agora por uma eleição presidencial que a gente sabe muito bem que pode ser o maior divisor da população, principalmente nesses primeiros meses, uniu a população novamente num problema que é universal. Exatamente, é um problema que une republicanos e democratas, tá bom? Tá todo mundo no mesmo lado. A gente falou, será que algum dia todo mundo vai dar as mãos e concordar em alguma coisa? Tá todo mundo concordando com o Luigi Mangione. Aparentemente, né? Tipo assim, a cara dos Jonas Brothers, uma sobrancelha foda e um homem que traça planos e os cumpre, é a pessoa indicada pra unir as esferas políticas de uma vez por todas. E por que ele escolheu, sei lá, a United Healthcare? Porque além de ser um dos maiores nomes de planos de saúde nos Estados Unidos, também é um que tem mostrado que tem tido muito mais lucros ao longo desses últimos anos do que a própria expectativa de vida da população dos Estados Unidos aumentando. Vocês têm noção disso? Os planos de saúde estão ganhando mais lucro, estão ganhando mais dinheiro do que a expectativa de vida do país. O Luigi, agora vamos entrar no perfil dele, é um rapaz nascido em 98, ou seja, atualmente ele tem 26 anos, que não se enquadra no que a gente espera de um homem que tem esse tipo de vontades, né? De tipo assim, de fazer... revolucionária, né? De ser revolucionário, de fazer justiça com as próprias mãos. Por quê? Ele é um menino de ascendência italiana, vindo de uma família extremamente rica. Muitas pessoas ainda não têm certeza do tamanho, do patrimônio líquido da sua família, mas ao que tudo indica, os Mangione são mais ricos do que o próprio Brian, o CEO, que ele supostamente matou. Então, assim, ele tinha, obviamente, uma vivência muito diferente, assim. Ele é um cara que a gente já tem hoje, porque ele se tornou uma celebridade. A gente tem vídeos dele na faculdade, bebendo, tomando todas, né, fazendo chugging beer. Mas, ao mesmo tempo, ele foi valedictorian, ou seja, ele foi o orador da sua classe, por ter uma GPA, por ser o homem mais inteligente da sua classe. Ele era um cara que já morou muito tempo no Havaí, morou muito tempo no Japão, tinha várias amigas chinesas que depois que ele foi preso, fizeram aí posts em redes sociais dizendo que ele era um menino super doce. Tem edits dessas meninas, inclusive eu acho que ele namorava uma delas, e que ele levava sorvetinho pra elas toda noite, que ele era um cara extremamente querido. Hoje tem vários amigos do Luigi que estão aí na grande mídia falando como ele era um cara extremamente especial. Ele era um cara que, apesar de vir de uma família muito abastada, de muito dinheiro, no Goodreads dele, porque obviamente agora ele se tornou uma celebridade. Goodreads, basicamente, gente, é como se fosse uma rede social para livros. A gente entra lá e coloca os livros que a gente leu, a gente vê recomendações dos nossos amigos que a gente tem ali na rede social. Faz review, dá notas, tipo assim, você consegue ver ali o histórico de leitura da pessoa. É maravilhoso, e ele só faz review de livros extremamente revolucionários, de livros que mostram como a gente não consegue nenhum direito sem ser no braço, sem ser na base da força. Tem que forçar primeiro, né? Que ninguém vai querer te dar os seus direitos assim de bom grado, entendeu? De jeito Toma nenhum. Seus direitos. Toma aqui direito
nenhum direito nunca foi conquistado com abraços e beijinhos. Não, foi sempre na base da revolução. E é muito louco, porque ele não faz a cara de nenhum tipo da esfera política. Tipo, ele é um cara branco, ele é um menino que tem muito dinheiro, mas ele é um menino que já morou fora, e ele é um menino que, apesar de ser a vida da festa, ser baladeiro, ele também era o cara mais inteligente da sala. Ele tinha visões em seu Twitter que dava, às vezes, mais pro espectro da direita, às vezes mais pro espectro da esquerda. Era uma coisa meio louca, assim, porque você não consegue colocar ele em caixinha nenhuma. Obviamente, quando ele foi preso, e agora a gente vai começar a entrar na parte que a gente vai reagir a pessoas que contam essa história muito melhor do que a gente, porque são criadores realmente de true crime e tudo mais, ele se tornou, obviamente, a nova obsessão da internet. E acho que exatamente por isso, por ele ter feito uma coisa em prol de um problema que é universal de forma tão certeira e, ao mesmo tempo, ser um personagem tão enigmático. A gente não consegue decifrar um homem que tem tantas camadas assim. Agora vamos entender como que ele foi pego depois de ter executado o que aparentemente parecia ser o crime perfeito. Muito italiano da parte dele, conseguido ali um crack no sistema ao flertar com uma pessoa, uma recepcionista. Não, né? muito italiano, realmente. Muito italiano da parte dele também vingar a morte dos avós, que também perderam suas vidas depois de terem sido aí negados, ou pessoas riquíssimas, tá? Tratamento certo por parte dessas grandes corporações de saúde. E ele também tinha sofrido um acidente que no Havaí ali, surfando, e ele ficou com pinos nas costas, ou seja, ele mesmo era um homem que passava por problemas de saúde e foi negado o tratamento certo. Ele vivia com dores nas costas desde que ele era mais novo. Foi negado esse tratamento, ele tinha que viver com isso. Então ele já era um menino que, mesmo com todos os privilégios financeiros, ainda assim tinha essa raiva e esse problema que ele tinha que enfrentar com o sistema dos Estados Unidos. Desprazer pelo sistema dos Estados Unidos. Vamos agora ver toda a história? Um homem de 26 anos tira a vida do CEO de uma das maiores empresas de planos de saúde dos Estados Unidos. Isso faz ele virar uma espécie de celebridade na internet e, mais que isso, milhões de pessoas estão defendendo o que ele fez e ele já é considerado por muitos um, entre aspas, mártir. Mas quem é esse cara? Por que ele teria feito isso? E o que se sabe dessa história até agora? É isso que eu vou te contar. Eu sou o Thiago Santos e é muito importante já dizer agora que esse caso acabou de acontecer e a polícia ainda não está divulgando muitos detalhes desse caso, justamente por essa enorme repercussão aí da história e por medo de que outras pessoas se inspirem nisso e façam algo parecido. Bom, tudo começou em 4 de dezembro de 2024, uma quarta-feira, quando às 6h45 da manhã, o Brian Thompson, CEO da United Healthcare, uma das maiores empresas de planos de saúde dos Estados Unidos, foi atingido por disparos na frente de um hotel em Manhattan, em Nova York. Ele participaria de uma convenção nesse hotel. Ele foi levado rapidamente para atendimento, mas infelizmente não resistiu. Tudo foi gravado por câmeras de segurança e o autor, logo depois de disparar 3 vezes, meteu o pé ali da cena com uma bicicleta elétrica. Ele fugiu em direção ao Central Park, em Nova York, abandonou essa bicicleta, pegou um táxi e aí foi até um terminal de ônibus para deixar a cidade. E a gente já vai ver mais detalhes de onde ele foi encontrado depois. Vamos seguir primeiro em ordem cronológica para entender bem como foi que tudo aconteceu. Logo depois do crime, claro que a polícia cercou toda aquela região do hotel e aí começaram a fazer os primeiros trabalhos de perícia, coletas de evidências, e uma das primeiras coisas que chamou a atenção logo de cara das autoridades é que nas balas que ele usou, nos cartuchos, foram encontradas 3 palavras escritas: negar, defender e destituir. E essas palavras já indicaram que talvez o autor queria deixar uma mensagem com isso que ele tinha feito. Só que naquele momento ninguém fazia a menor ideia de quem era esse cara, para onde ele tinha ido, e aí começam a puxar as imagens das câmeras ali que mostram ele de capuz, com uma máscara no rosto, e percebem que ele tinha chegado ali no local há alguns minutos e estava esperando o alvo dele. E como ele foi direto ali no Brian Thompson, a polícia já logo sabia que o CEO era quem ele estava esperando, né, e não alguém aleatório. Se cogitou até a possibilidade de ele ser um matador de aluguel, só que alguns especialistas, analisando as imagens, já logo disseram que isso provavelmente não era, porque as características não batiam com pessoas que fazem esse serviço, como por exemplo o fato de ele ter ficado muito longe do alvo. Matadores de aluguel, segundo as autoridades, geralmente ficam mais próximas ali da pessoa que eles querem tirar a vida, para diminuir a chance de errar os disparos ou algo assim. Enfim, a investigação foi seguindo e em pouco tempo a polícia já conseguiu refazer alguns passos desse suspeito por Nova York nos últimos dias. Descobriram que ele já estava na cidade desde o dia 24 de novembro e descobriram que ele tinha ficado em um hostel no distrito de Upper West Side, em Manhattan. E o que acontece é que ele até tinha ido para McDonald's, foi para o Starbucks, só que nessas imagens ele passava a maior parte do tempo com um capuz na cabeça e com uma máscara no rosto. Até que a polícia encontra imagens de um momento que ele cometeu um erro. Uma imagem gravada no hostel onde ele estava hospedado acabou registrando o rosto dele quando ele abaixou
abaixou aquela máscara rapidamente ali por alguns segundos. Segundo as notícias, uma atendente daquele hostel brincou com ele, os dois meio que flertaram ali um pouco, e aí ela pede pra ver o rosto dele. Nesse momento é que ele abaixa a máscara, e aí tá lá a imagem dele que foi divulgada pela polícia de Nova York. No comecinho, uma recompensa de $10 mil foi oferecida para qualquer informação, isso aumentou depois para $50 mil. Também foram encontradas outras coisas que ele foi deixando para trás ali na fuga. Um copo do Starbucks usado, um telefone celular, uma garrafa de água, embalagens de doce, tudo isso eram coisas onde o DNA dele estava presente. Só que a polícia teria analisado isso nos dias seguintes, né? E o DNA dele não constava no banco de dados de criminosos, então não conseguiram identificar ele. A polícia localizou também no Central Park uma mochila deixada para trás, que foi levada com muito cuidado para um laboratório para ser aberta, e se acreditava que talvez ali dentro tivesse a arma usada no crime. Só que quando a polícia abriu a mochila, lá dentro tinham notas de dinheiro de brinquedo do jogo Monopoly e também tinha uma jaqueta. A polícia acredita que essa mochila pode ter sido deixada para trás de propósito pelo criminoso, né, para atrasar a investigação, mas ainda não está bem claro. Bom, aí os dias vão passando, passa o dia 5, o dia 6, o dia 7, a polícia continua trabalhando na investigação, só que nenhum nome foi divulgado para o público. Só aquela imagem lá ficou rodando pelas notícias e pela internet para que as pessoas, caso vissem alguém parecido, avisassem a polícia. Tem a hipótese, e tem alguns sites de notícia que falam que a polícia já tinha identificado quem era ele já no segundo dia ali, mas eles não teriam divulgado o nome para que ele achasse que estava tudo certo, que eles não sabiam quem era ele, e assim ele diminuísse o cuidado na fuga, seguindo uma vida normal, entre aspas, e aí facilitaria a captura. Mas isso são só informações de sites, a polícia não falou sobre isso. E no dia 9 de dezembro, uma atendente de um McDonald's na cidade de Altoona, no estado da Pensilvânia, isso a mais ou menos 400 quilômetros de distância de Nova York, avisou a polícia que tinha um cara muito parecido com um fugitivo lá na loja, comendo um hambúrguer. A polícia vai até lá e, bingo, encontram um suspeito. Só que quando a polícia abre a mochila dele, esse caso tomou um rumo que indicava que tudo tinha sido planejado já há algum tempo. Dentro daquela mochila tinha uma pistola 9mm, um silenciador, e a pistola essa era uma arma fantasma, uma arma sem registro. Chamam de arma fantasma quando o cara compra peças pela internet, vai juntando ali, vai montando a arma em casa, então não tem número de registro. Nessa arma dele, algumas peças, segundo sites de notícia, teriam até sido feitas com uma impressora 3D. Na mochila também tinham alguns documentos falsos que ele usou, e o que realmente chamou a atenção é que tinham lá dentro 2 ou 3 páginas escritas à mão de uma carta, um manifesto, onde o cara critica diretamente o plano de saúde United Healthcare, esse plano do CEO que ele teria tirado a vida. E aí ele chama também os planos de saúde de uma forma geral de parasitas e que eles não se importam com a saúde das pessoas, só com a grana que eles ganham. Depois então dessa captura, aí sim a polícia solta o nome desse cara, Luigi Mangione. E aí é que se começa a descobrir os possíveis motivos para ele ter feito isso. E também com a divulgação do nome do cara, a história acaba surpreendendo ainda mais, porque esse Luigi é de uma família milionária. Ele estudou em uma boa escola, ele foi aluno de destaque também nessa escola e também se formou em uma das melhores faculdades dos Estados Unidos. Ele foi criado no estado do Maryland e estudou na Gilman School em Baltimore, foi orador da turma em 2016, ano que ele se formou. Colegas dele na escola descreveram como um ótimo aluno, extremamente inteligente. Depois ele entrou na faculdade da Pensilvânia, se formou, fez mestrado em ciências da computação e ele começou a trabalhar como engenheiro de dados para um site de venda de carros novos e usados com sede na Califórnia. E ele teria trabalhado nessa empresa até 2023. Mas o povo começou a procurar na internet as redes sociais dele e também outras contas que ele tinha em sites. No X, por exemplo, no Twitter, na foto de capa do perfil dele, tem uma imagem de um raio-x de uma coluna com pinos. Era mais um indicativo. Se descobre também que ele morou um tempo em Honolulu, no Havaí, e lá foram atrás também de pessoas que moraram com ele, e essas pessoas descreveram que ele sofria com dores crônicas nas costas. Um dos caras que morou com ele lá contou que eles até iam surfar, iam fazer trilhas e tal, só que na maioria das vezes o Luigi não conseguia fazer as atividades por conta da dor que sentia. Em um momento ele teria até viajado do Havaí para o continente para fazer uma cirurgia. Mas assim, essas informações ainda não são oficiais, tá? São coisas que estão só circulando nos sites de notícia, na internet, então não se sabe se ele realmente fez essa cirurgia, como foi, mas o fato é que sim, ele tinha esse problema aí nas costas e se acredita então que isso, algo que foi negado pelo plano de saúde, talvez algum tratamento, tenha dado o start para que ele montasse esse plano mirabolante. Também encontraram uma conta com o nome dele no site Goodreads, que basicamente é um site para você fazer comentários sobre livros que você leu. E ele lá fez uma resenha especificamente do livro A Sociedade Industrial e Seu Futuro, do
Ted Kaczynski, o Unabomber. Entre 1978 e 95, esse Unabomber tirou a vida de 3 pessoas e feriu dezenas, mandando bombas para casa dessas pessoas. Resumindo, o Luigi disse nessa resenha que ele fez do livro do Unabomber que foi certo o Unabomber ser preso, só que ele também disse que as previsões e ideias que o Unabomber colocou ali nesse livro, previsões desse cara para o futuro, né, não podem ser ignoradas. Ele cita também que quando todas as formas de comunicação falham, a violência é necessária para sobreviver. Isso aqui é um resumo do que ele escreveu, tá? Mas foi um textinho bem grande. Nos últimos meses, antes de ele tirar a vida aí do CEO da empresa de saúde, ele tinha diminuído os contatos com a família, também diminuiu os contatos com amigos, ninguém sabia o paradeiro dele, a família até registrou o desaparecimento dele na polícia, e agora, depois da prisão, as autoridades ainda estão, claro, rastreando os passos dele para tentar ver se ele teve em algum momento a ajuda de alguém, mas o fato é que a principal motivação que está sendo especulada é a raiva dele contra os planos de saúde e contra o próprio sistema de saúde dos Estados Unidos. Vira meio que uma discussão política, porque lá tudo custa muito caro, né? Os planos de saúde negam muitos procedimentos, inclusive aquelas 3 palavras que ele escreveu nas balas são referências diretas a um livro de 2010 que critica a atuação dos planos de saúde. E é falado nesse livro sobre os 3 Ds dos planos de saúde: Delay, Deny e Defend. Delay faz referência ao atraso, de atrasar a análise para liberar os valores, Deny de negar a liberação desses valores e Defend de se defender depois na justiça quando um cliente entra com um processo contra o plano de saúde. Não se sabe ainda exatamente qual é a motivação específica que o Luigi Mangione teve para fazer o que ele fez, se ele teve algo negado pelo plano de saúde, uma coisa desse tipo, ou se foi só uma revolta dele contra o sistema ali desses planos de saúde, ainda não está bem claro isso, mas ele já ganhou milhões de defensores espalhados por todo mundo, pessoas que também estão irritadas com os planos de saúde, e lá nos Estados Unidos ele virou uma celebridade. Muita gente diz que apesar de o CEO ter perdido a vida, ele tinha filhos e tal, a empresa também não pensou nas famílias que perderam parentes quando eles negavam os valores. Tá uma discussão por lá. O Luigi Mangione já passou por uma audiência, foi negada uma fiança para ele, e como ele foi preso na Pensilvânia, deve acontecer a extradição dele para Nova York, onde ele está sendo acusado de assassinato. Mas isso ainda não aconteceu, tem uma nova audiência agendada para o dia 23 de dezembro, e em Nova York, se ele for extraditado, ele pode ser condenado à pena perpétua com essa acusação que foi feita até agora, né? Mas como eu falei, ainda tem a investigação rolando, podem mudar ainda algumas coisas nos próximos dias e meses. Esse vídeo aqui está saindo no dia 11 de dezembro e basicamente até agora se sabe é isso. Luigi Mangione, acusado de assassinar o CEO da United Healthcare, Brian Thompson, já recebeu mais de 1.000 doações em uma campanha online que arrecadou mais de $31 mil para sua defesa. Enquanto muitos condenam o assassinato, Mangione ganhou status de herói popular em certos círculos. Redes sociais exaltam seu gesto como uma resposta à frustração com o sistema de saúde dos Estados Unidos e as práticas de seguradoras. Bonés com frases como caçador de CEO e cartazes de procura-se com rostos de executivos circulam pelas ruas de Nova York. Mangione, de 26 anos, planeja se declarar inocente, mas provas ligam sua arma ao crime. O caso escancara o descontentamento com as desigualdades do sistema, mas também gera questionamentos sobre os limites da indignação popular. Os detalhes do plano cinematográfico do Luigi Mangione para assassinar o CEO da United Health lá em Nova York. Para você entender o quão meticulosamente planejado e quase artisticamente arquitetado foi este plano de assassinato. Um plano feito para deixar várias mensagens para o público. Até porque nesse ponto a gente já sabe que o Luigi é um homem extremamente inteligente. Vamos lá então, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Ele foi encontrado pela polícia no dia 9 de dezembro, a última segunda-feira, num McDonald's da Pensilvânia, que também tem simbologias por trás. O McDonald's, sim, daqui a pouco eu falo sobre isso. Ele tinha com ele várias evidências que o incriminavam no momento da captura, inclusive a arma que ele usou no crime. O que é muito esquisito. Por que andar por aí com a arma que você usou num crime se você está fugindo da polícia? Bom, talvez você não esteja fugindo da polícia. Tudo indica que o Luigi quis ser encontrado para justamente mandar pra gente essa quantidade absurda de mensagens. Pouco antes de encontrarem o Luigi, eles encontraram uma mochila que pertencia a ele, cheias de notas de Monopoly. Monopoly aqui no Brasil é o jogo banco imobiliário, mas a palavra Monopoly em si é traduzida como monopólio. Além disso, quando ele foi encontrado, ele tinha uma identidade falsa
falsa que dizia que ele morava no endereço Avenida Sherman, número 128, um endereço que nem existe. Além do mais, ele também diz no seu LinkedIn que ele mora e trabalha no Havaí. O endereço 128 Sherman Avenue pode não existir, mas pode ser uma referência ao Sherman Act de 1890, uma legislação antitrust que proibiu os monopólios nos Estados Unidos. Essa pode ser a primeira mensagem do Luigi. As empresas de plano de saúde juntas estão desrespeitando essa legislação, formando um monopólio. O McDonald's em que ele foi encontrado também faz referência a um esquema de corrupção que envolveu o jogo Monopoly e o McDonald's nos anos 80. O jogo foi criado na Pensilvânia. Inclusive, no tabuleiro original, as casas eram prédios e ruas famosas do estado. E nos anos 80, o McDonald's e o Monopoly fizeram uma parceria para colocar raspadinhas nas embalagens dos lanches. Essas raspadinhas continham prêmios variados, e você podia ganhar desde outro lanche até carros, viagens, casas e milhões de dólares em dinheiro. Acontece que um dos diretores da empresa que produzia as embalagens com as raspadinhas fraudou esse sistema. Ele mandou distribuir as embalagens que tinham as raspadinhas com os maiores prêmios para McDonald's próximos dos seus familiares e dos seus amigos. Agora, os teóricos acreditam que o Luigi quis ser encontrado no McDonald's da Pensilvânia para lembrar o povo que as grandes corporações fraudam o sistema e roubam o dinheiro deles o tempo todo. Outra coisa curiosa é o número de vezes em que o número 286 aparece nesse caso e as diversas simbologias que ele tem. Para começar, o Luigi tinha exatamente 286 posts na conta do Twitter dele. Uma informação que sozinha não significa realmente nada. Mas quando a gente cava mais a fundo, a gente começa a ver coincidências que talvez não sejam exatamente coincidências. Também no Twitter dele, essa era a foto de capa. Essa primeira foto é de um Pokémon chamado Breloom. E na Pokédex, que é o catálogo oficial de todos os Pokémons que existem, o Breloom é o Pokémon número 286. O Dia Nacional da Conscientização sobre Seguros nos Estados Unidos é dia 28 de junho. Essa é uma data que foi criada para incentivar a população dos Estados Unidos a contratar planos de saúde. Também tem uma passagem da Bíblia em Provérbios 28:6, ou seja, capítulo 28, versículo 6, que diz o seguinte: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. E para fechar essa loucura com chave de ouro, existe um código unificado que as empresas de plano de saúde seguros nos Estados Unidos usam para negar um pedido dos seus segurados. Esse código é o código número 286. Tudo isso pode indicar que esse crime foi muito mais elaborado do que se imagina. Mas e você? O que você acha de todas essas teorias? O que você acha do Luigi Mangione também? Comenta aqui pra gente debater sobre, porque eu tô simplesmente obcecado por esse caso. A identificação de Luigi Mangione como suspeito de assassinar o CEO da United Healthcare em Nova York acabou abrindo uma janela para uma espécie de ira coletiva de parte dos americanos contra os planos de saúde nos Estados Unidos. Desde o começo, esse caso vem despertando enorme interesse. Primeiro, um executivo é assassinado em plena luz do dia no coração de Manhattan. E agora, um suspeito é preso e com ele um manifesto escrito à mão com queixas sobre o sistema de saúde americano. Isso, aliás, fez ele virar uma espécie de herói popular e tema de piadas e de memes, como você já deve ter visto nas redes sociais. Mangione foi preso na Pensilvânia depois de ter sido reconhecido pelo funcionário de um McDonald's. O suspeito tem 26 anos, vem de família com dinheiro, se formou em uma universidade de prestígio em ciência da computação e aparecia nas redes sociais entre fotos sem camisa na praia e fazendo festa. Mas há 6 meses ele tinha deixado de se comunicar com a família e com os amigos, segundo a apuração do New York Times. E é nesses últimos 6 meses que a polícia deve tentar mergulhar agora, caso se confirme que ele é de fato autor do crime. Os amigos disseram que Mangione vinha sofrendo de muita dor nas costas por causa de um problema na coluna e que sumiu de uma hora para outra. A reportagem encontrou uma resenha feita por ele de um livro com o manifesto do Unabomber, um terrorista americano condenado à prisão perpétua depois de matar 3 pessoas e ferir outras 20 com bombas caseiras entre 78 e 95. Ele pregava contra a tecnologia e a industrialização e dizia que agia por desejo de vingança. A polícia considera a hipótese de que ele também tenha agido por vingança, por ter tido ele mesmo algum tipo de tratamento negado, por exemplo, ou alguém de sua família. Entre as inscrições enigmáticas nas cápsulas das balas estavam negar e atrasar, o que os investigadores acreditam que possa se referir à tática que os críticos dizem que as seguradoras de saúde usam para evitar pagamentos e aumentar seus lucros. Isso deu mais popularidade ainda ao caso e trouxe à tona a raiva latente que muitos americanos sentem em relação ao sistema de saúde. Não existe SUS nos Estados Unidos. O sistema é um emaranhado de prestadores de serviços, empresas com e sem fins lucrativos e programas governamentais difícil de navegar. Muita gente tem tratamento negado, muita gente acumula dívidas altíssimas com despesas médicas. Olha esses números.
Os Estados Unidos são o país rico com o maior gasto de saúde por habitante, público e privado, mais de 12 mil dólares por ano, e tem a menor expectativa de vida do grupo de países ricos, de 77 anos e meio, quase 5 anos menos do que a média compilada pelo Kaiser Family Foundation, que acompanha os dados do setor. Esse último ponto, aliás, estava no manifesto deixado por Mangione. Segundo o New York Times, ele teria escrito que o valor de mercado da United Healthcare tinha crescido, ao contrário da expectativa de vida dos americanos. A família dele se manifestou dizendo que estava em choque e desolada com o que aconteceu, e a empresa emitiu declaração prestando solidariedade à família e aos amigos do executivo e dizendo que Brian Thompson era um colega respeitado e querido. Isso é só a parte jornalística do que a gente vai Prazer. analisar, mas é completamente surreal o país mais rico do mundo ter esse nível de descaso com a população. Com toda a população. Tipo E assim, não é um ninguém- descaso simplesmente com as pessoas mais pobres, é com todo mundo. E é muito louco, porque, tipo assim, ninguém tá dizendo, óbvio que tem memes, a galera tá zoando e tal, todo mundo, as mileniais jovens e os Gen Z são muito engraçados, né? É. A gente tem um senso de humor muito peculiar. Criados na internet, A gente né? faz piada com tudo. Com tudo. A gente ri da nossa própria desgraça. Ninguém está dizendo, de forma séria, que ele não deva pagar pelo que ele fez, ou que é Gente. certo você matar alguém. Pelo amor de Deus, assassinar alguém errado, ele tem que pagar pelo que ele fez, ele matou um pai de família, querendo ou não também. Só que o negócio todo é muito além. Ele começou uma revolução e não vão conseguir abafar esse caso mais. Não dá, gente. A galera dos Estados Unidos, principalmente, tem sofrido com isso durante a vida inteira. Desde que os Estados Unidos foi criado, eles têm sofrido com problemas de saúde. Gente, às vezes a pessoa, ela, pra se tratar de algum problema de saúde que ela tá tendo ali, às vezes nem é tão grave assim. É uma coisa, ela vai entrar pra sempre pra lista dos devedores do Estado. Sabe o que eles fazem, amiga? Eles atravessam a fronteira pra ir no México, serem atendidos lá. Por Por clínicas quê? clandestinas e coisas do tipo, porque no país deles, eles não têm tratamento. É, e se aí eles têm que tratar uma doença que eles têm, alguma coisa que eles precisam fazer, uma doença, qualquer que seja, eles entram pra essa lista de devedores e o crédito deles fica pra sempre prejudicado. Tipo assim, a análise de crédito deles fica pra sempre prejudicada e eles não conseguem, tipo assim, fazer nada. Eles não conseguem pegar empréstimos ou às vezes pegar uma casa, comprar uma casa, fazer um financiamento, nada. A vida deles Tudo fica na tudo vida é presa. credit score, tá, gente? Você não consegue, às vezes, fazer uma faculdade, porque você precisa de credit score pra conseguir entrar nos programas. Você tem um credit score fudido, você basicamente é um morador de rua. É, tudo você isso não consegue porque abrir você- conta, você não consegue fazer nada. É, tudo isso porque você queria consertar seu dente, entendeu? Que ele tava caindo e Tudo isso tava porque você cheio foi de cárie. atropelado. É. Tudo isso porque você teve câncer, coisas que você, às vezes, não escolhe ter. É, tudo isso porque você teve Covid. Uma coisa que escancarou muito dos problemas de sistema de saúde nos Estados Unidos foi a pandemia. Porque muita gente, pra poder se curar da pandemia que o mundo inteiro tava lutando contra, acabou perdendo tudo. Agora vamos ver essa parte aqui de criadores falando sobre como a internet tá lidando com o Luigi. E eu separei também uma parte só de pessoas estadunidenses dando suas próprias opiniões. É muito triste ver as pessoas enaltecendo Luigi Mangione. Ele é uma pessoa que tirou a vida de alguém. Tu provavelmente leu algum comentário como esse por aí nos últimos dias. Se tu não sabe do que eu tô falando, Luigi Mangione é um homem que supostamente tirou a vida de um milionário CEO da seguradora de saúde United Healthcare em Nova York. Ele também é autor de um manifesto criticando o setor de saúde por priorizar os lucros em detrimento da vida das pessoas. E ele se tornou meme nos últimos dias com muita gente enaltecendo ele. Usaram até a música da Britney Spears em que ela canta "Mamãe, estou apaixonada por um criminoso" pra falar dele. E é claro que esse enaltecimento tem relação com ele ser um homem dentro dos padrões hegemônicos de beleza, mas o que eu quero trazer aqui é uma outra discussão. As pessoas não estão tão emocionadas com o fato do Luigi ter tirado a vida de alguém, mas com a realidade que ele colocou em pauta. O sistema de saúde dos Estados Unidos é um negócio que enriquece homens à custa da vida e precariedade de milhares de pessoas. O que ocorre lá, e eu vou trazer alguns dados para mostrar isso, é um genocídio em massa normalizado pelo capitalismo. A taxa de pessoas que tiram a sua própria vida disparou nos Estados Unidos nos últimos anos, e isso está relacionado a uma série de problemas de saúde e com o fato de muitas pessoas não terem amparo para isso com uma saúde pública. Lá, por exemplo, se tu descobre um câncer, além de todo o peso de lidar com a doença, há também o peso de saber que a tua família vai passar por muitas dificuldades financeiras para tentar custear o teu tratamento. Como esse caso aqui que me pegou muito em 2019, que é um caso entre milhares, de um casal de idosos, Brian Jones e Patricia Jones. Brian tirou a vida da esposa e depois a sua vida. Ela estava doente e ambos não tinham dinheiro para o tratamento. Ela provavelmente ia ficar agonizando em casa com ele. Segundo o Escritório Nacional de Pesquisa Econômica dos Estados Unidos, o gasto médio de uma pessoa com mais de 65 anos lá é de $18 mil. Um pouco mais de $18 mil. Esse valor dobra quando se trata de pessoas entre 70 e 90 anos de idade. A pessoa não tem condições de ter um seguro-saúde, ela não tem condições de
sobreviver. Eu não localizei dados mais atuais, mas já em 2009 a falta de seguro-saúde tirava a vida de quase 50 mil pessoas nos Estados Unidos por ano. E eu podia ficar aqui por horas trazendo dados e mais dados que mostram o horror que é esse sistema. Mas isso explica ter muita gente tratando como algo autorizado e que deveria inspirar algo a mais um homem ter a sua vida tirada. Esse era o CEO que teve a sua vida tirada, Brian Thompson. Pra tu ter uma ideia, uma publicação nas redes sociais do United Health Group, expressando tristeza pela morte do CEO, recebeu 62 mil reações. 57 mil dessas reações eram emojis de risada. Essa era a empresa mãe da United Healthcare, a divisão que o Thompson comandava. Quase que imediatamente após a notícia da morte do Thompson, usuários de redes sociais começaram a postar sobre suas frustrações com a United Healthcare e outras seguradoras de saúde. Eram relatos como esses. A United Healthcare negou a minha cirurgia 2 dias antes do horário marcado. Eu tava no escritório financeiro do hospital chorando, quando eu deveria estar no hospital fazendo coisas pré-operatórias. Essa publicação teve mais 70 mil curtidas. Teve essa outra também que falava o seguinte: minha cirurgia de câncer de mama foi negada. Ela relata que perguntaram se câncer de mama era uma emergência. Uma análise do histórico de Thompson no LinkedIn revela que muitas pessoas estavam irritadas com as suas solicitações negadas. Uma mulher respondeu, inclusive, uma postagem que o executivo havia feito, se gabando do trabalho da sua empresa para tornar os medicamentos, segundo ele, mais acessíveis. Ela disse o seguinte: tenho câncer metastático de pulmão em estágio 4. Acabamos de sair da United Healthcare por causa de todas as recusas relacionadas aos meus medicamentos. Todo mês há um motivo diferente para recusar. Antes de apontar o suposto assassino, as autoridades informaram que foram encontradas mensagens escritas em cartuchos de bala na cena do crime. As palavras deny, defend e depose, que querem dizer negar, defender e destituir, estavam nos cartuchos, o que os investigadores acreditam que possa se referir às táticas que os críticos dizem que as seguradoras usam para evitar pagamentos e aumentar os seus lucros. Então o fato do Luigi, suspeito de ter tirado a vida do Brian, não estar sendo tratado como um criminoso por muitas pessoas, tem muito a ver com a revolta diante do que a gente vive no sistema atual. Milionários e bilionários fazendo fortunas enquanto tiram a vida de milhares e milhares de pessoas. E por isso as empresas seguradoras estão fazendo assessoria e investindo muito para tratar esse caso como de um pai de família que teve a sua vida tirada por um homem mau, e não como uma ação que é fruto da realidade política desumana da contemporaneidade. Há quem diga que o que a minoria que faz fortuna teme é que um dia a população trabalhadora se dê conta de que uma revolução é um perigo para a vida deles e para o sistema que os enriquece. Que se dê conta que revoluções na história também foram feitas com violência e não apenas com flores e paz. Que o que eles temem é que a gente se dê conta que a nossa realidade é como a dos gafanhotos e as formigas em vida de inseto, sabe? E nós não somos os gafanhotos. Nossa, a vida de inseto. Vida de inseto Vida de assista esse filme como adulto. É o que realmente, assim, abre os nossos olhos. Os gafanhotos ficam com medo das formigas descobrirem o poder deles, entendeu? E sabe o que é louco? Se fosse o Luigi Mangione mesmo, matando uma pessoa que não fosse tão rica, bilionária, importante como o Brian, CEO da United, eles estariam fazendo isso tudo? Porque agora eles colocaram um menino pra ser tratado como terrorista. Terrorista! Pra dar a pena máxima que você pode dar pra uma pessoa que cometeu um assassinato e coisas do tipo. Correndo até a prisão perpétua, pena de morte. Eu quero que vocês pensem 5 segundos aí. 5 segundos rapidinho. Em termos de saúde pública, os Estados Unidos, dos países desenvolvidos, é o pior deles. Agora, se você pega o miserável dos Estados Unidos, que são menos que no Brasil, logicamente, o miserável do Brasil, dos Estados Unidos, ele vive bem pior que o miserável do Brasil. Uma ambulância nos Estados Unidos, lá não tem SUS igual aqui não, cara. Você vai pedir um SAMU, lá custa $1.500. Então, se um cara quebra a perna, não tem plano de saúde, vai dar R$100 mil de conta. Então, a gente não tem essas. A gente está tão mal acostumado com o SUS que acha que o serviço que a gente tem lá não tem custo. E é claro que tem custo. Então, o primeiro ponto é a gente entender isso. Os Estados Unidos têm um problema grave envolvendo saúde pública. Sim. Inclusive, o SUS tem as suas limitações? Tem. Mas ele é exemplo para o mundo todo. Ainda mais num país continental igual nosso, pelo amor de Deus, o negócio funciona. Cara, se você quebra a perna e vai pro João 23. Cara, você vai ter um atendimento de primeiro mundo, cara. Você vai sair lá enfaixado sem pagar nada. Sim. Até estrangeiro estiver aqui. Cara, a saúde dos Estados Unidos é algo bizarro. Eu tava vendo a notícia de uma brasileira que ficou internada por causa de uma doença rara durante uma viagem nos Estados Unidos, um intercâmbio que ela tava fazendo. Ela ficou 2 meses internada e a conta saiu por $2 milhões.
10 milhões de reais. Basicamente, essa brasileira Cláudia Albuquerque Celada, 23 anos apenas, ela ficou tetraplégica após ser diagnosticada com botulismo, que é uma doença muito rara de uma bactéria ali que ela desenvolveu nos Estados Unidos. E eles tiveram que tirar ela dos Estados Unidos para mandar para o Brasil, mas só esse translado dos Estados Unidos para o Brasil custou $200 mil, ou seja, R$1 milhão, mas aí parece que o hospital se comprometeu a pagar esse translado. Bom, é muito bizarro quanto que as coisas lá de saúde são muito caras. Tanto é que tem essa outra notícia aqui que eu também achei muito bizarra quando eu vi, que que fala o seguinte: o hospital cobra quase R$200 por causa de choro de paciente nos Estados Unidos. Bom, basicamente a mulher estava numa consulta médica. Durante essa consulta ela chorou, e ali quando o médico foi dar ali o total dela pagar ali a conta, tava ali, ó, Brief Emotional Behave Assessment, ou seja, porque ele tava dando uma assistência nela ali, tipo, ó, para de chorar, tá tudo bem. Ele cobrou por isso $40, R$200. Então é uma parada bizarra. Essas duas notícias aqui sobre sobre a saúde ali dos Estados Unidos. Compartilhe! Nos Estados Unidos, bicho, se você quebra uma perna, você teve uma fratura grave, quebrou o osso em 3 lugares diferentes. Meu irmão, só por você quebrar uma perna, isso pode significar você ficar endividado pro resto da vida. É disso que a gente tá falando, tá ligado? Esse é o grau, é isso. Tava andando na rua e levei um tiro, uma bala perdida, sei lá. E aí tive que fazer uma cirurgia grave porque o tiro atingiu o fígado. Meu irmão, olha, bicho, é isso. Você sobrevive e sai endividado por 20, 15, 30 anos. A situação é tão grave nos Estados Unidos, mas tão grave, que, cara, 3 estadunidenses, 2 estão endividados, né? E o número de dívidas das famílias, não é das empresas, o número de dívidas das famílias supera os 17 trilhões, né, de reais. Então, assim, se você tem de dólares, desculpa, 17 trilhões de dólares. Então, se vocês terem uma ideia, o número de endividamento das famílias é muito maior que o PIB brasileiro. Feito. Então, assim, é com saúde, com educação, com moradia, é um capitalismo rentístico que vive há muitas décadas de uma dinâmica de endividamento permanente das famílias, em que o consumo não é sustentado por possibilidades de ganhos salariais, mas sim por dinâmicas de endividamento cada vez maiores. Perfeito? Então, assim, o Obama foi eleito com a promessa de enfrentar isso na área da saúde e não conseguiu dar resposta. O próprio Bernie Sanders, né, nas duas pré-campanhas que ele fez na primária dos partidos democratas, colocou a questão do custo de saúde e educação, do endividamento das famílias, de criar estruturas públicas, de colocar em debate um estado de bem-estar social estadunidense no centro da sua campanha política. A própria Hillary Clinton e agora a Kamala Harris também colocaram esse debate. A Kamala, inclusive, com ênfase muito grande na questão da moradia e do problema do endividamento das famílias com a hipoteca, né? Então o tema do endividamento das famílias, da exploração das empresas privadas, das grandes corporações, como eles chamam lá, está sempre em evidência nos últimos anos, porque cada vez mais a população sente isso. Então você tem um problema, que é um problema central para a vida da classe trabalhadora, que inclusive a burguesia e o sistema de dominação hegemônico já tentou dar uma resposta eleitoral a isso na democracia burguesa. Essa resposta falhou, o problema continua existindo, o problema continua se aprofundando, há uma insatisfação generalizada nos Estados Unidos com o tema, sabe? E aí quando um cara mata um CEO de uma dessas seguradoras de saúde, isso já foi incorporado como uma espécie de vingança do povo contra a exploração das corporações de saúde, porque, inclusive, a United Healthcare é suspeita de matar milhares de pessoas usando um programa de inteligência artificial para negar cirurgias para garantir o aumento da taxa de lucro do plano de saúde, né? Então veja, quando você chega numa situação em que tem um problema social latente de tal forma escandaloso que atos de violência que normalmente seriam condenados deixam de ser, que toda a população mostra simpatia, vê aquele ato de violência como uma expressão do seu desejo de vingança, de resposta política, de expressão da indignação, isso é um sintoma de uma contradição muito profunda. E aqui, veja, a gente não está fazendo um debate aqui moral, se é certo ou se é errado. Eu acabei de dizer para vocês que, do ponto de vista de uma análise marxista, esse tipo de atentado ele acaba sendo inútil, porque é isso. O sistema de endividamento das famílias, de exploração a partir das seguradoras privadas vai continuar existindo. A própria empresa do Brian vai continuar existindo, não vai mudar no fundamento muita coisa. Mas isso ser capturado como elemento de aprovação popular, elemento de expressão da revolta, a galera gostar do cara, e aí, pelo que eu consegui ler, é uma coisa
meio que despolariza os Estados Unidos, no sentido que tanto figuras com a tendência política eleitoral mais democrata, quanto figuras com a tendência política eleitoral mais republicana, estão ali dizendo que o cara é um herói, que não sei o que, e por aí vai. Isso é um sintoma de que a sociedade estadunidense ela tem contradições muito importantes, e aquela ideia de que é uma sociedade estável, insuspeita de risco de rebeldia, de risco de explosões populares, ela não se sustenta. A gente tem que prestar muita atenção na dinâmica da luta de classes nos Estados Unidos, porque não acho que seja pouco provável que desse episódio, por exemplo, se fortaleça ainda mais um debate público sobre a necessidade de um sistema público de saúde e o papel das corporações em lucrar com a morte, né? Com o adoecimento, com os momentos de desespero das pessoas, né? Eu fico pensando aqui 5 segundos, tipo assim, a gente já tá ferrado se a gente morar nos Estados Unidos, porque assim, a Natália já quebrou a perna algumas vezes. Algumas vezes. Eu tenho pedra no rim crônica, já fiz 2 cirurgias de pedra no rim. Se fosse lá, a gente já estaria endividada para o resto da nossa vida e nossos filhos e netos. E eu quero então que vocês parem pra pensar em 5 segundinhos as coisas que vocês já passaram na vida de doença, de acidente, coisas tipo... Vocês estariam endividados? Comenta aí, porque isso aqui não é sobre política brasileira, isso é sobre política mundial. Fiquei lá por 4 horas, eu vou mostrar pra vocês quanto que ficou essa conta. Que a saúde aqui é cara, não é novidade pra ninguém, mas caro quanto? Tô aqui com um boleto, eu vou mostrar pra vocês desse dia que eu fiquei no hospital. Eu não fiquei nem internada, foi só uma passagem pra fazer exames e já fui liberada no mesmo dia. Começar pelo mais barato aqui, ó. Custos com farmácia, $14,78. Até aí tudo bem. Custo com laboratório, foi exame de sangue que eu fiz, $255,98. Serviço de diagnóstico, $972,02. Outro serviço de imagem, foi ultrassom que eu fiz, $1.647,50. Mas não acabou por aí. Emergency room, só para você usar ali a sala da emergência, né? Ficar ali, entrou na emergência, $3.736,89. O total dessa conta, dessa ida ao hospital de algumas horas, foi de $5.680,12. Olha aqui, $5.680,12. You know why I don't care that the CEO of United Healthcare was also a husband and father? My mom died from complications due to diabetes. Diabetes requires a lot of supply, not just things like pumps, insulin, needles, test strips. It's things like batteries, alcohol wipes, Band-Aids, tape, gauze. 6 months before my mom died, her health insurance let her know that all of the things that she had been prescribed and insured for the last 10, 15 years of her life were no longer going to be covered. The insulin her life depended on, the pumps her life depended on, and the batteries that go in those pumps. The morning after my mom died, and I'm talking not even 24 hours after, 7 a.m., the morning after my mom died, a box full of all of my mom's supplies for the next 4-6 months showed up on my front step. And inside the box, with all of her supplies, there was a letter that said, "Due to the change in your current situation, we have now fully insured and covered your supplies." The current change in situation was listed as death. So yeah, it makes sense that all of the health insurance companies in the United States have now taken their CEOs off their websites, because it's not a matter of if this happens next, it's when. If Luigi was a terrorist who was even remotely good at his fucking job, he would have shot the lady standing next to the CEO. Because the motive of a terrorist is to commit acts of violence against everyday people in hopes of striking fear into the civilian population. That nigga walked down on a billionaire in broad daylight, and I did not feel a drop of fear in my heart. So seeing the entire US government convene at this idea that he is a terrorist is fucking crazy. But honestly, what did we expect from a government that could not spot a terrorist if it was standing in their fucking face shaking their hand? Terrorism is not a metric of who is wrong or right or who is evil or good. The Black Panthers were considered terrorists. The Ku Klux Klan has never been considered terrorists. Nelson Mandela was considered a terrorist. George Bush was never considered a terrorist. But George Bush has killed significantly more innocent civilians than Nelson Mandela. Luigi killed one man and he's now considered a terrorist, but healthcare CEOs kill thousands of people a year with their for-profit healthcare system, and they are never considered terrorists. They're not even considered murderers. They're actually considered good businessmen. According to the Biden administration, I am considered a terrorist sympathizer because I want to see the end of a fucking genocide. And if we really want to get into it, the entire American capitalist system is fucking terrorist. In the richest country on the fucking planet, they're letting people starve to fucking death on the streets. All jokes aside, it's actually like really messed up to see this many people celebrating a murder. Like, you're not God.
You're not the judge of who's good and who's bad, who gets to live, who gets to die. Only one person gets to decide that. And that is the United Healthcare AI algorithm that they designed to automatically deny insurance claims and resulted in over 90% error rates, meaning 90% of medically necessary treatments being automatically denied by a computerized system to maximize profits. That's who gets to decide who lives and dies. Quem decide se você vai viver ou morrer não somos nós, Não é a gente, não é nem Deus. Não, é o algoritmo de IA que define quem vai ser aprovado ou não pro tratamento necessário. Um IA com 90% de margem de erro. Pra quem? Erro pra quem? Para as pessoas que estão morrendo? Porque pra eles é um puta certo. O IA foi desenvolvido por quem? E pra beneficiar quem? Porque pras pessoas que estão se beneficiando, o IA não tem nenhum erro, não. Tá mais perfeito. E aí você se pergunta do lado de cá, por que tem gente celebrando o Luigi na internet? Pode ser que a galera tá fazendo mesmo porque ele é padrão, porque ele é bonito? Sim. O fato que ele tem uma imagem agradável e palatável pras audiências pode ter popularizado ainda mais ele? Sim. Mas a galera tá falando tanto sobre esse assunto, gente, é por causa da discussão extremamente séria que ele levantou com tudo isso. É um assunto que é muito, muito caro a todos os Eles se chamam de os líderes do mundo livre e eles vão deixar isso perpetuar na população deles. Se você é uma pessoa que não tá nem aberto a essa discussão, que não tá nem entendendo o motivo das massas estarem falando desse menino 24 horas por dia, você perdeu todo o plot da vida. Você perdeu todo o sentido de tudo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra... esse vídeo chegar a mais pessoas, que todo mundo tem que entender esse caso. E só pra vocês entenderem o que tá acontecendo, as empresas, né, as outras empresas de saúde já tiraram as fotos dos seus CEOs dos sites. Todos eles agora estão andando escoltados. Todos os grandes planos de saúde estão voltando atrás em práticas que estavam gerando burburinho público. Só pra vocês saberem. Só pra já tem atualizações. Se você entrar em qualquer lugar assim que tá noticiando isso nos Estados Unidos, os comentários dizem, então funcionou. Então era só isso que precisava. Então quer dizer que deu certo. Vai seguir a gente nas redes sociais e é isso. Tudo sempre. Um beijo. Tchau.